Senhores telespectadores, aquela imagem horrível é uma reprodução de um quadro famoso, de um pintor igualmente famoso, Goya, e representa um facto verdadeiro: o fuzilamento dos patriotas madrilenos que se revoltaram no dia 2 de maio. O quadro, aliás, tem um título que é o 3 de maio, mas a data célebre na história de Espanha é o 2 de maio. Esta gente revolta-se e vai para a rua com uma bravura espantosa para expulsar os franceses. Os soldados que vêm numa linha a disparar as armas sobre os civis são tropas francesas. Quem está a morrer são os patriotas espanhóis. Porquê este drama do 2 de maio? Bom, eu acho que esta data e este episódio é um bom ponto para iniciarmos a compreensão daquilo que é costume chamar a Guerra Peninsular. Eu estou aqui diante de dois soldados portugueses dessa época. Enfim, estes soldados estão aqui muito fardadinhos, com umas fardas. Devo dizer que isto é otimista, hein? Os pobres soldados portugueses andavam realmente com estas correias brancas, eles andavam muito esfarrapados. A nossa tropa vivia na miséria e praticamente nem tropa tínhamos, estava tudo muito mal do mal. Mas porquê é que houve aquela chacina do 3 de maio em Madrid, no Parque de Moncloa? Bom, é isso que eu vou tentar fazer compreender. Como o senhor telespectador certamente sabe, a Revolução Francesa e a morte dos reis de França na guilhotina veio provocar um grande abalo na Europa e houve várias coligações. Coligações quer dizer, enfim, junção de vários países. Praticamente toda a Europa se coligou contra a França para acabar com uma situação que ameaçava alastrar a todo o mundo e pôr em risco todas as monarquias da Europa, como realmente aconteceu. Mas a França faz frente a essas coligações de uma forma extraordinária. Toda a Europa unida esbarrou contra os exércitos da França. É por essa altura que aparece um jovem capitão que rapidamente se torna uma celebridade, Napoleão Bonaparte, que é um gênio, realmente um gênio estratégico, e esse homem derrota uma a uma as coligações todas que se fazem contra a França e consegue fazer-se coroar imperador. Quem manda na Europa é Napoleão Bonaparte. Na Europa é como quem diz, porque a Europa tem duas partes: terra e mar. Ora bem, em terra mandavam os franceses, as tropas de Napoleão. Estou a falar-lhes ao lado de um soldado com a farda das tropas de Napoleão. Mas no mar mandavam os ingleses. A esquadra inglesa tinha o domínio inteiro dos mares. Bom, e nesta altura o mar já era muito importante, muito importante. Estava-se já em plena Revolução Industrial, era indispensável ir à África, ir à América, ir ao Brasil, buscar os produtos para as fábricas europeias e, portanto, dominar o mar era muito importante. Napoleão já tinha vencido a Prússia, já tinha vencido a Áustria, já tinha vencido a Rússia, já tinha incorporado a Itália, já mandava em toda a Europa, só não mandava na Inglaterra. Porque havia, é claro, havia o mar a separá-los, a Inglaterra é uma ilha. Ele ainda pensou e chegou a encomendar aos maiores engenheiros: façam lá um túnel, eu vou passar por baixo deste canal, o Pas de Calais. Bom, mas é claro, isso não deu resultado, não foi possível. Ele manda reforçar a esquadra francesa com grandes navios
mas é praticamente destruída, primeiro na Batalha de Albuquerque, no Egito, mas depois aqui na Batalha de Trafalgar. Os navios ingleses, que realmente eram melhores, tinham melhor artilharia, tinham melhores almirantes, destruíram completamente a esquadra francesa, aliada já nessa altura à espanhola. A Espanha também tinha uma armada muito importante. Pois bem, a esquadra franco-espanhola é destruída aqui em Trafalgar e o Napoleão pensa, bom, eu, para derrotar a Inglaterra, só de uma maneira. Eu não posso vencê-los numa batalha, vou asfixiá-los. E decretou, já em 1806, que nenhum país da Europa, nenhum porto, recebesse um navio inglês, permitisse uma exportação para a Inglaterra. A Inglaterra ficava fechada sobre si própria. A Inglaterra não podia contar com a Europa. Ora bem, os mercados europeus eram fundamentais para o abastecimento inglês. É isso que se chama o bloqueio continental. Bom, e a bem ou a mal, obrigou os países a aderir ao bloqueio continental. Todos foram aderindo. O último foi a Rússia. A Rússia primeiro disse que não, mas ele faz uma guerra, vence o exército russo, eles tiveram que dizer que sim. Há só um pequeno país que não aceita o bloqueio continental. Esse pequeno país chama-se Portugal. É um país cá nos confins da Europa, cá no fim, mas é um país muito importante. É que esse país é ele que manda no Brasil. E é do Brasil que vem, por exemplo, o algodão, que vem o tabaco, que vem muitíssimos produtos essenciais para as manufaturas inglesas. Mas Portugal manda em Angola. Angola também uma fonte de riqueza enorme. E, sobretudo, Portugal tem portos muito bons. Este porto de Lisboa, cabem aqui centenas de navios ingleses. Se eles quiserem pôr aqui um exército, podem pôr. Napoleão mandou ordem para que Portugal, primeiro mandou um embaixador, não era embaixador, chamava-se legado, mas era um general glorioso, o general Junot, e que intimou o nosso governo a aceitar o bloqueio continental. Isto é, não deixar entrar navio nenhum em nenhum porto português, prender todos os ingleses que por ali andassem, tudo para a cadeia, não deixar estabelecer em nenhuma cidade portuguesa, nenhuma firma inglesa, nenhum comércio, acabar com tudo. Os portugueses fizeram o possível por manter a paz. Devo dizer que a diplomacia portuguesa aí só merece louvores. Pensou, esta guerra é lá entre os ingleses e os franceses, cada um, querem todos mandar no mundo, Portugal não quer mandar em nada senão em si mesmo, deixá-los lá e nem decretar o bloqueio, nem prenderam os ingleses, mas também não disseram que não aos franceses, serão bom, a gente vai fazer o possível e tal. Bom, os franceses esperaram até que, zangados, resolveram acabar com este pequeno país recalcitrante, este país que realmente os navios ingleses continuam a entrar no Porto, continuam a levar daqui o vinho do Porto, continuam a abastecer-se de carne no Douro, continuam a ir ao Brasil. O imperador aí zanga-se e é nessa altura que comete o que eu penso que foi um erro. O Tratado de Fontainebleau. Visto que Portugal continua aliado à Inglaterra e a receber os seus navios, o melhor é acabar com Portugal. E o Tratado de Fontainebleau diz isto: o que era Portugal fica dividido agora em 3 partes. Lá em cima, o Minho e o Douro fazem um pequeno reino para dar à rainha de Etrúria. A rainha de Etrúria era uma rainha lá da Itália que o Napoleão queria compensar e, portanto, fazem o reino da Lusitânia Setentrional, quer dizer, a Lusitânia do Norte. O Sul, Tejo para baixo, portanto, todo o Alentejo e todo o Algarve,
fazem um Principado da Paz e o príncipe, com categoria de rei, é o Manuel Godoy. Manuel Godoy é o chefe do governo espanhol. E a parte das Beiras e Trás-os-Montes ficam provisoriamente sobre a administração francesa para depois se ver o que é que se há de fazer. É claro que todos estes reinozinhos tinham que pedir licença para fazer a guerra ao rei de Espanha. Ao mesmo tempo, nesse tratado de Fontainebleau, punha-se uma cláusula secreta, coisa que ninguém sabia. A Espanha apanhava-nos, portanto, todo o Alentejo, todo o Algarve, que era o Godoy, mas em troca deixava passar um grande exército francês, que eram 25 mil homens, com muita cavalaria, com muita artilharia, atravessavam toda a Espanha para vir ocupar Portugal. Porque se Portugal tivesse em cada cidade uma guarnição francesa, se nos fortes houvesse canhões com artilheiros franceses, claro que os ingleses não podiam cá pôr os pés. Bom, o tratado foi assinado, o imperador concordou, o exército põe-se a caminho e vem comandado por um general com muito prestígio, que era o general Junot. Esse Junot tinha sido sargento com o Napoleão, mas era um homem de uma grande valentia, uma grande bravura. O Napoleão chamava-lhe o Sargento Tempestade, porque realmente era um homem de uma valentia extraordinária. Já não era assim um grande general, já não via as coisas em grande. Não. Ele lá vem com os seus 25 mil homens, atravessa a Espanha e as obrigações dele são as seguintes. Primeiro, prender a família real, acabar com a dinastia real portuguesa. Segundo, prender aqui os ingleses todos e obrigar Portugal a entrar no bloqueio continental, a cortar as relações com a Inglaterra. Bom, Junot põe-se a caminho, atravessa a Espanha, nessa altura os exércitos marchavam a pé, chegou a Lisboa, exatamente no dia 30 de novembro de 1808. É nessa altura que, a bem dizer, começa para nós a Guerra Peninsular. Porque o príncipe regente, que é o futuro Dom João VI, soube disto a tempo, falou com os ingleses, fez um acordo, também secreto, em Inglaterra, em que vieram ao Tejo 10 grandes navios da guerra ingleses, juntou-se toda a armada portuguesa, que eram 21 navios de guerra portugueses, e todos os navios mercantes que nós tínhamos eram 31 navios. Sabe-se que o acordo com a Inglaterra foi em outubro, portanto, quando aqui chegou o Junot, já há mais de 2 meses que estava feito o acordo, e a família real, todo o Ministério, os juízes dos tribunais superiores, os comandos militares, enfim, toda a gente embarcou nessa grande armada que estava no Tejo. Estiveram 2 dias sem poder sair da Barra, porque, é claro, isto era novembro, inverno, temporal pavoroso, ventos contrários, mas no mesmo dia 30 de novembro, quando a Mata-Cavalos, o Junot chegava, entrava no Lumiar, vieram-lhe dizer, olha, eles agora estão a sair da Barra. O Junot ainda vai até Oeiras, mas o mais que ele conseguiu vir com um binóculo foi os navios ao longe, já não pôde fazer nada. Claro, Junot entra em Lisboa, essa entrada também é dramática, há uma gravura de uma pessoa que cá estava e que viu. O exército chegou esfarrapado, os soldados vinham descalços, vinham com as armas já inutilizadas, era um bando de desgraçados, exaustos, que já não conseguiam, com uma gata pelo rabo, mas é com essa gente que ele entra em Lisboa e depois aqui foi recebendo pouco a pouco o exército, e é ele, o exército francês, que foi aqui acumulando, e é ele quem assume o governo de Lisboa. A esquadra portuguesa, todos esses navios, os 31 navios mercantes, mais os 21 navios de guerra portugueses, mais os 10 navios ingleses,
Todos eles conseguiram chegar ao Brasil, alguns não foram direitos ao Porto da Bahia, aportaram ao Recife por causa dos ventos, mas não houve um único naufrágio e o príncipe regente Dom João, poucos dias depois de chegar à Bahia, declara todos os portos brasileiros abertos à navegação das nações amigas. Ele não dizia quais eram, mas é claro, as nações amigas eram naturalmente aquelas que nos tinham ajudado, que o tinham ajudado a navegar para o Brasil, que, bom, era a Inglaterra, porque todo o resto da Europa estava com a França, e essas nações não eram amigas. E é assim que se dá aquilo a que é costume chamar a primeira invasão francesa. Não é propriamente uma invasão, é claro que os franceses foram bem aceitos por uma pequena parte dos portugueses. Agora estou-lhes a falar diante de um quadro dessa época que representa o Marquês de Alorna. O Marquês de Alorna está aqui com a família e era um afrancesado. O Marquês de Alorna era a favor da ocupação francesa e era partidário da Europa napoleónica. Não há mal nenhum nisso, porque realmente, porque é que a gente havia de estar com os ingleses e não com os franceses? Napoleão é que representava a Europa, a paz europeia, o progresso burguês. Por isso, este homem era um afrancesado. O exército entra aqui no fim de novembro de 1808 e Junot julga que vai ter aqui um fim de vida muito calmo, muito glorioso. Estava completamente enganado. Napoleão tinha o projeto de unir toda a Europa sob o seu poder e por isso colocava nos vários tronos pessoas da sua inteira confiança. Muitas vezes generais do seu exército ou até pessoas da família. E resolveu fazer isso em Espanha. Atraiu o rei de Espanha, que era um Carlos IV, que era fraco, uma entrevista em Baiona, o obrigou a abdicar, abdicou nele, Napoleão, e depois o herdeiro dele, que era o futuro Fernando VII, também abdicou nele e passou a ser o rei José. Aí é que os espanhóis, a massa popular espanhola, não concordou. Claro, houve um grupo grande, os afrancesados, acharam muito bem, porque é que o rei não havia de ser da família Bonaparte? Pois então, isto era no século XIX, ainda no século XVIII, o rei tinha passado da casa dos Áustrias para a casa dos Bourbons, podia mudar. Mudava para a família Bonaparte, que era uma família prestigiosíssima, que Napoleão era na Europa considerado um semideus, porque não? Bom, houve muitos que aceitaram, agora o povo miúdo isso não aceitou. E por toda a Espanha começam a formar-se revoltas, juntas, em cada província espanhola há uma junta, fazem uma guerrilha, até as tropas espanholas que tinham vindo com o Junot veio com 3 divisões espanholas e 3 divisões francesas. As tropas espanholas vão-se todas embora, ligar-se aos revoltosos, e é toda a Espanha que agora luta numa guerra de guerrilha praticamente invencível contra o exército francês. Bom, os ingleses veem isso, os ingleses andavam mortos por uma oportunidade de desembarcar aqui e dar cabo do exército de Napoleão, e agora estou-lhes a falar diante de o futuro Duque de Wellington e também Duque da Vitória, que é este general inglês, Wellesley, comandando um exército forte, desembarca junto da Figueira da Foz, avança rapidamente sobre Lisboa. O Junot tentou ainda dar-lhe um combate na roliça e bateu-se valentemente, só que este trazia tropas mais numerosas, mais bem armadas, mais disciplinadas e venceu o combate da roliça. Junot ainda aparece agora pessoalmente, com a sua bravura de cavaleiro, aqui no Vimeiro, tentando expulsar os ingleses, mas é derrotado e tem que aceitar a derrota.
É então que ele faz a Convenção de Sintra e vai-se embora. Vai levado pelos próprios navios ingleses para a França com os restos do seu exército. O imperador levou-lhe a mal que ele tivesse perdido essa guerra, levou-lhe a mal que ele não tivesse chegado a tempo de prender a família real, levou-lhe a mal que ele tivesse falhado completamente na missão portuguesa e ele, desgostoso, enlouqueceu, deitou-se de uma janela abaixo e morreu miseravelmente. Mas a guerra continua em Espanha, essa é que é a guerra peninsular. Vou-lhes mostrar agora dois outros grandes generais da guerra. Os franceses fizeram ainda mais dois grandes esforços militares para ocupar Portugal. A invasão do general Soult, que é em 1809, ele chegou a entrar no Porto, onde esteve algumas semanas. É nessa altura que está a tragédia da Ponte do Porto, a Ponte das Barcas, onde morreram centenas e centenas de pessoas. No ano seguinte, em 1810, a invasão do Marechal Massena, o filho querido da Vitória. Era um homem que até então só tinha tido vitórias. Esse homem parou diante das linhas de Torres Vedras, que estavam fortemente artilhadas pelos ingleses, e ele não ousou passar. A partir daí é o exército inglês, agora já reforçado por muitas tropas portuguesas, portanto agora já se pode chamar exército anglo-luso, que vai perseguindo através da Espanha, apoiado pelas guerrilhas espanholas, pelo Exército Nacional Espanhol, vai empurrando as tropas napoleónicas até os fazer reentrar em França. É isso que se chama a Guerra Peninsular, que teve consequências muito graves no desenvolvimento quer da Espanha, quer de Portugal. Nestes anos que aqui foram abrasados pela guerra, a França e a Inglaterra progrediram rapidamente, fizeram-se grandes nações industriais e nós contabilizamos um atraso que depois demorou muitos anos a recuperar. É toda essa história que está agora a ser contada aqui na Biblioteca Nacional, com o conjunto dos documentos da biblioteca que se referem à Guerra Peninsular. É uma exposição para ver com interesse, mas para ver vagarosamente. Cada uma destas, por exemplo, isto, um conjunto de gravuras do Cirilo Volcomar Machado, em que mostra a roubalheira e as patifarias, enfim, que o exército invasor fazia. É uma exposição importante para quem quiser compreender alguma coisa da história de Portugal no primeiro quartel do século XIX.